Filipe, e a Igreja Católica tem sabido amenizar este conflito ou o Papa é fraco e péssimo, como diz Donald Trump? Donald Trump trata o Papa como se ele fosse um político, reage para com as coisas que o Papa diz como se ele fosse um político. E o Papa não é um político. O Papa não pode fazer muito mais do que estes apelos à paz e ao diálogo que tem feito. Nem pode colocar-se ao lado de Donald Trump. Não se pode, não pode nem quer, não pode nem quer, não faria muito sentido que o fizesse. A Igreja manifestou a sua oposição a esta forma de tentar resolver o problema do Irão logo desde o início. Não tem, infelizmente, a voz dentro do Irão que poderia ter, mas eu já referi isso aqui na SIC, por uma infeliz coincidência, o anúncio apostólico estava em processo de substituição no Irão e, portanto, nem sequer tem representação diplomática no Irão e o cardeal de Teherão foi evacuado porque vivia na residência italiana. Mas não tem existido nenhuma via de diálogo entre o Vaticano e o Irão? Não há muitas vias de diálogo neste momento entre o Vaticano e o Irão por causa disso. Quer dizer, obviamente continua a haver um clero católico no Irão e cristão no Irão. Há igrejas que são do Irão, históricas do Irão, que são portanto, não são imposições de fora, mas que estão habituados a viver com muito cuidado e com muito recato e sem se manifestarem muito. Agora, o Papa poderia eventualmente, sendo americano sobretudo, tentar arranjar aqui, ser um ponto de diálogo para tentar arranjarmos aqui uma solução em que ninguém perde a face. Isso é o que é o importante neste momento. Estamos num período de escalada e isto ou termina com uma ocupação terrestre americana e ninguém sabe como é que isso vai correr e não augura nada de bom, ou então com uma solução em que ambos podem dizer sim senhor, ambos ganhámos e chegámos aqui. E parecia ser isso que estava a acontecer quando Trump recebeu aqueles pontos enviados pelo regime iraniano e disse que era uma ótima base de diálogo, quando havia ali pontos que sabíamos que os Estados Unidos nunca poderiam aceitar e Israel nunca poderia aceitar. Agora, para isso era preciso haver, sobretudo da parte americana, uma vontade de escutar o Papa como alguém que pudesse ser esse intermediário. E Donald Trump mostrou com estas últimas declarações que não parece estar para aí virado. E o Papa deveria ter dito e deveria ter respondido como respondeu, a dizer que não tem medo da administração de Donald Trump? Eu, curiosamente, ainda não vi o Papa a dizer precisamente isso. Eu vi o Papa a dizer coisa e não estou a dizer que não disse, mas as imagens que nos chegaram, e aquilo não tem grande qualidade de som, é captado com microfones no avião, o Papa a falar informalmente quase. Ou seja, parece-lhe estranho ter dito agora, isso. Não é só isso. Se não o disse, demonstrou. Portanto, vai dar um bocadinho ao mesmo. O Papa demonstrou, tem falado já repetidamente de Trump diretamente, portanto, não só com palavras vagas que nós partimos do princípio que ele está a falar de Trump, tem referido Trump por nome, por isso é que Trump está especialmente desagradado com ele e teve esta ótima tirada de dizer que eu gosto mais do irmão dele, como se isso interessasse alguma coisa no mundo, como se o irmão do Papa Francisco, do Papa Leão XIV fosse uma figura na cena internacional. Mas o não estranho, acho que é importante o Papa, neste momento, ter dado uma resposta, porque o Papa, sendo americano, também não pode correr o risco de parecer que está a ser fraco com Trump por ser americano. Portanto, ele é, se calhar, das poucas pessoas na cena internacional que pode confrontar Trump diretamente como está a fazer. Frederico, o que é que os países europeus podem fazer na ajuda aos Estados Unidos, ou se é que o devem fazer no bloqueio do Estreito de Hormuz? Como é que se devem posicionar? A França diz que em breve haverá uma conferência para explicar tudo isto. Eu espero que essa conferência seja rápida, porque, à semelhança daquilo que assistimos quando foi a primeira ofensiva dos Estados Unidos no Irão, tanto quanto se sabe até este momento, os aliados e os países europeus não foram consultados sobre esta intenção de bloqueio. Há o caso da Austrália, que já o afirmou publicamente que não tinha sido consultada. Houve, da parte do Reino Unido, também já a informação de que não irá participar nesse bloqueio e, portanto, aquilo que se espera acima de tudo dos países europeus é que mantenham uma postura de assertividade e de combate à subserviência, que eu penso que é aquilo que Donald Trump acaba por estar à procura e, portanto, eu penso que será absolutamente por aí. Agora, Diogo, se me permitir só recuperar aqui um bocadinho aqui da intervenção do Filipe, eu acho que há aqui um ponto relevante neste acumular de devaneios latejantes, utilizando assim esta expressão da parte de Donald Trump, é que desta vez Donald Trump acaba por criar aqui uma manobra de diversão, que é como eu interpreto este bate-boca direto com o Papa Leão XIV,
que pode ter um impacto direto sobre o próprio eleitorado de Donald Trump. Se nós formos aqui a ver bem, mais de metade do eleitorado de Donald Trump é um eleitorado católico, tem um vice-presidente apontado como um dos seus potenciais sucessores católico também praticante. Recorde-se, aliás, foi das últimas visitas de Estado que o Papa Francisco recebeu no Vaticano. E outro ponto também relevante nesta interpretação, que é fazermos aqui uma separação completa entre aquilo que tem sido, nas últimas horas, um ataque de Donald Trump ao Papa, daquilo que é um ataque da América ao Papa. Porquê é que isto é relevante? Porque tivemos já a Igreja Católica Americana a desmarcar-se na totalidade deste tipo de declarações e numa altura em que estamos a meses, como disse há bocado a Maria João, das eleições intercalares, é relevante porque as peças do jogo podem sofrer aqui alguma alteração e naquilo que tem sido como eu dizia há bocadinho na última intervenção, que tem sido aqui uma ofensiva sem qualquer tipo de estratégia, sem objetivos definidos, eu acredito que o travão nestes devaneios latejantes poderão passar por uma primeira intervenção interna dentro daquilo que são os próprios Estados Unidos e as suas bases dentro daquilo que é também o movimento MAGA poderem começar a pronunciar-se de forma mais ativa. Maria 25ª emenda, a cláusula 4, acionar a 25ª emenda era bom. Acho que é muito cedo ainda. Era bom. Eu sei que era muito cedo, mas era bom. Cláusula 4 diz que o Presidente não está capaz. Ora, mas isso vê-se a cada hora que passa. Maria João Tomás, este bloqueio do Estreito, em que é que pode condicionar as negociações, que não sabemos como é que vão decorrer durante os próximos tempos? Vai acontecer do lado do Irão uma posição de força. Mas já estão comprometidas? Já. É assim, lá está, isto são duas forças a tentar puxar a corda para ver quem é que quebra. Eu continuo a dizer que o Irão tem essa grande trunfo na manga, que é a questão de Bab el-Mandab, que é o estreito que nos leva até ao canal de Suez, e poderá utilizá-lo. O Irão e este governo, este regime, estão desesperados, porque estão desesperados porque estão a ser atacados em todas as suas fias. E sabem também que logo que houver paz, a população vai para a rua outra vez. Portanto, eles estão desesperados, mas eles fazem tudo, inclusive deixar que a sua população... Eles fazem uma coisa terrível, Diogo, que é a mesma coisa que o Hamas faz e o Hezbollah. Vamos ser muito claros, porque aqui não há inocentes. E eles põem, e isto são relatos de pessoas que vêm de lá para cá, e que dizem que os bunkers da Guarda Revolucionária do Irão estão todos por baixo de infraestruturas civis. E os paióis estão todos por baixo de infraestruturas civis. Portanto, eles sabem que as casas deles servem de guarda a paióis e a bunkers. Portanto, é fácil saber quem vai ser o alvo. E eles não se importam com isso. O Hamas faz a mesma coisa e o Hezbollah a mesma coisa. Isto é um crime de guerra, como é óbvio. Atacar infraestruturas civis é outro crime de guerra. É claro que eles o fazem porque sabem que por baixo estão infraestruturas militares. Portanto, quanto mais se prolonga este Estado, pior é. Pior é para todos, inclusive para a economia. A economia é realmente aqui quem vai sair mais prejudicado com isso tudo. Para além da inflação... que ainda se vão sentar à mesa das negociações? Eu espero que sim. Hoje o primeiro-ministro do Paquistão telefonou 12 vezes a Trump. 12 vezes. Para tentar retomar as negociações. E depois temos uma situação... Está num ponto morto, não é? Neste momento sim, mas... Pelo aquilo que se percebe, há outras movimentações por ali no Médio Oriente que envolvem Israel. Eu vou-lhe dizer o que é a questão da Turquia. A Turquia está neste momento muito descontente com aquilo que se está a passar no Líbano e está a começar a levantar a voz contra Israel para ver o que é que poderá fazer. E isso tem uma coisa, e mesmo para terminar, ele tem um senhor chamado Shara, que era do ISIS, depois era do Al-Nusra e sabe-se lá mais o quê. Um terrorista. E é um terrorista que é, neste momento, quem está à frente da Síria. E pode utilizar isso
para ir para Israel. Ou seja, nós temos numa situação muito delicada no Médio Oriente, talvez das mais complicadas que vimos em décadas. Agora é preciso muita calma, muita serenidade. E saber como ultrapassar este impasse. Ceder de lado a lado para conseguir. E acabamos de saber que a fotografia que tem hoje estado a circular, gerada por inteligência artificial, onde aparece Donald Trump, como se fosse Jesus Cristo, a Maria João já sabe, acabou de ser retirada. O Presidente dos Estados Unidos, Filipe, certamente apercebeu-se que poderia estar a perder muito mais do que estaria a ganhar com isso. É difícil perceber como é que uma pessoa não se apercebe disso imediatamente na altura em que quer dizer, quando gera a própria imagem, não é? Mesmo antes de gerar outra imagem de uma torre Trump na Lua, quer dizer, duas coisas completamente inconsequentes. Eu dizia há pouco, tive também a comentar na SIC, no Jornal da UMA, que isto, para além de ser uma coisa de terrível mau gosto, para um presidente que se gaba de dizer que é cristão e defender o cristianismo, é um ato de blasfémia. Quer dizer, isto é uma coisa que não tem pés nem cabeça. Estava a dar um tiro pé, como dizia o Frederico. Exatamente. E o Frederico referiu J.D. Vance, temos também Rubio, também é católico, também é uma peça importante nesta administração. Mas esta provocação vem na sequência já de muitas outras. E algumas que parecem não estar ligadas, mas podemos começar a juntar as peças e perceber que há aqui uma corrente que vai buscar, que tem as suas raízes um anticatolicismo do protestante que tem uma longa história nos Estados Unidos. Por exemplo, na Sexta-feira Santa circulou um e-mail entre os funcionários do Pentágono a dizer que ia haver um serviço religioso na capela do Pentágono, mas só protestante, não iria haver nada católico. Portanto, muitos católicos sentiram-se excluídos com isso, que estavam a ser excluídos de um dia que é muito importante para todos os cristãos, mas soube-se também há poucos dias que houve uma reunião já com o antigo núncio nos Estados Unidos, que entretanto foi substituído, que foi chamado ao Pentágono para uma reunião. E depois, como decorreu essa reunião, tem sido alvo de discussão. Se uma notícia, se calhar um bocadinho sensacionalista, a dizer que ele tinha ido lá levar uma descompostura por causa do discurso que o Papa tinha feito à comunidade diplomática no Vaticano, que Trump não gostou, e então os americanos chegaram a dizer coisas do género: nós temos umas forças armadas capazes de fazer tudo o que nós queremos, portanto é bom que o Papa esteja do nosso lado. Ambas as partes vieram desmentir isso, disseram que houve de facto reunião, que a reunião foi, segundo uns, franca, segundo as fontes da Igreja, até tensa. Houve momentos em que pareciam que estava ali a haver um bocadinho de bullying, mas que não chegou ao ponto que alguns jornalistas estavam a insinuar. Mas mesmo este chamar o anúncio ao Pentágono é uma coisa fora do comum. E, portanto, começando a juntar estas peças todas, parece que há aqui uma ala, de facto, de um protestantismo anticatólico que não compreende o papel do Papa, não compreende como é que há católicos americanos que colocam a sua lealdade à Igreja acima de uma lealdade ao Presidente inquestionável, e por isso estranham esta posição do Papa, que no fundo é a posição dos anteriores Papas também, não é nada de novo. Lembro só uma coisa, que a base que faz apoio aos congressistas e a toda a máquina é de um cristianismo nacionalista que não é católico, que são os evangélicos sionistas, que é a AIPAC. Até porque cristianismo nacionalista não pode ser católico, porque é incompatível com o catolicismo. Exatamente. Uma coisa não são compatíveis. E recentemente o pastor de Hegseth, que é o secretário de Defesa, da guerra, ou da guerra, como ele gosta de dizer, deu uma entrevista em que lhe perguntaram: mas como é que será uma América, então, nacionalista cristã? Os católicos, por exemplo, podem tocar os sinos? Ele disse: sim, católicos podem tocar sinos, claro. Agora, procissões marianas na rua, não. Isso aí já é passar uma linha vermelha. Portanto, há aqui uma certa oposição de um movimento que está em crescimento contra um movimento que já está contra o catolicismo, que está muito enraizado também nos Estados Unidos. Ou seja, há esta luta, entre aspas, e é uma luta que o cristianismo nacionalista tem, e é uma luta política pelo poder, porque eles subsidiam os congressistas todos e os congressistas são obrigados a cumprir com determinado tipo de exigências que a AIPAC obriga. Eu lembro que é uma coisa que me faz muita confusão dizer isto, mas temos estado a ver isso. A conselheira religiosa de Trump
Sim, não me lembro agora do nome dela. Sim, essa, que dizia a alturas tantas numa conferência, eu não sei o que era aquilo, uma reunião em que ela andava do palco de um lado para o outro e mata. Isto não são coisas, isto não é católico, isto não é cristão. E essa senhora, juntamente com outros pastores evangélicos, reuniram-se na Sala Oval numa célebre fotografia que não aconteceu nem uma, nem duas, nem três, em que puseram as mãos em cima de Trump, como se ele fosse para ele ganhar a guerra do Irão. E, finalmente, os mísseis que vão para o Irão têm palavras do Antigo Testamento, provérbios e tudo mais. Isto é tudo menos cristão. Paula White Kane. Exatamente. É o nome dela. Essa senhora que diz mata. Frederico, o Irão, no final das 20 horas ou mais de 20 horas de negociações, diz que um acordo ou um memorando de entendimento estava muito perto, mas que pecou no fim pelas ideias maximalistas dos Estados Unidos. E agora, a esta hora, como é que está este... Diogo, é exatamente esse ponto, que estava muito perto, mas havia uma divergência entre dois pontos. E esses dois pontos era o tema do Estreito de Hormuz e era o tema nuclear. Portanto, não eram apenas e só esses dois pontos, eram os dois principais pontos de divergência entre as duas partes, estavam em cima da mesa sem qualquer tipo de aproximação. Não sabemos o que é que vai acontecer, efetivamente, nas últimas horas. Eu não partilho aqui da opinião da Maria João relativamente à forma como o Irão está a encarar este conflito. Eu acho que este conflito foi essencial para o regime dos ayatollahs, contudo acho que o desgaste que já leva os obriga a ter que ter aqui uma saída também ela rápida. Não pode ser a qualquer custo. Mas como é que seria uma saída rápida? Por isso é que não temos ainda uma solução à vista, porque a partir deste momento, quando este conflito começou com revoltas civis, de protestos na rua, das liberdades, e a própria intervenção, na altura apenas vocal dos Estados Unidos, não foi só vocal. Exatamente nesse sentido. Não foi só vocal. Mas, deixe-me só aqui concluir, Maria João. Mas aqui o ponto é que depois deste conflito, em que, pelo menos no primeiro round, no segundo round e no terceiro round, o Irão não saiu como derrotado, a questão que aqui se coloca é qual será a oposição no Irão que irá avançar para um regime que até agora mostrou que está a conseguir ser à prova dos Estados Unidos e de Israel. E voltamos àquela questão da guerra assimétrica, não é preciso ganhar, basta apenas não perder e resistir. Eu lembro só duas coisas, para fechar. Eu lembro só duas coisas. O Trump veio confessar, foi ele que disse, que tinha enviado armas para os opositores ao regime. Sabe-se hoje que essas armas estão na mão dos curdos. Se ele estava à espera que os curdos se metessem na guerra, ele bem pode tirar o cavalinho da chuva, porque os curdos estão muito calejados com as traições que os Estados Unidos lhes fizeram. Ponto número 1. Ponto número 2. Só mesmo a China tem estado a voar todos os dias para Teherão, a toda a hora, com satélites e armamentos. E isto quer dizer que eles estão à espera que isto volte outra vez aos combates. Maria é a leitura que eu faço. Frederico Teixeira e Filipe da Vilés, obrigado aos três. Boa tarde. Obrigado.